com seu companheiro presbítero aí. E o mais a gente voto de confiança, né? Amém. Tentar ser o mais breve possível. Irmão Confrade também? Amém. Como de costume, estarei lendo o versículo 16 e no 3 em seguida, os irmãos vão estar repetindo o mesmo versículo 16, por gentileza. Perdão, versículo 18. 16 e 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A igreja, por gentileza. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando eles tomam o vosso assento glorificando e bendizendo o nosso nome do Senhor, desde já, né, como outro costume, sempre está entrando em introdução para depois entrar na mensagem, mas nesta noite, né, está entrando diretamente na mensagem. Onde for lido nesta noite, está até aqui no sul, que é atrás do altar, onde está tematizado de Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 18. Pegarão nas serpentes e se beberes alguma coisa mortífera, não farás dano algum. E foi finalizando neste tema: imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. Que a qual podemos analisar que nesses versículos anteriores, um pouco, nesse versículo 18, onde é o tema dessa campanha desta noite, segundo elo, que a qual foi depois do terceiro dia que Jesus Cristo ressuscitou, assim lhe apareceu para os seus, primeiramente para Maria Madalena, perdão pela expressão, não dizendo ao certo, mas uma moça que estava na prostituição, para não falar em outras palavras, que a qual vem nos relatar a santa palavra do Senhor, que a qual diz para ela: diga aos discípulos que vão até a Galileia, para que lá eles venham me ver, eu, Cristo ressuscitado. E assim vem nos relatar que outras Maria também viu Jesus Cristo e falou as mesmas palavras: digam aos discípulos que vão até a Galileia e lá eu irei encontrar com eles. E a palavra é para dizer que o Senhor Jesus Cristo assim deu essas instruções, essa autoridade, esse poder para os seus discípulos, para que a qual eles viessem pôr as mãos e a enfermidade que tivessem fosse retirada, aquela pessoa viesse a ser curada. Mas podemos analisar alguns capítulos anteriores, antes desse capítulo 16, desse capítulo 14, se não falha a memória, onde Jesus Cristo está na tua Santa Ceia. A palavra pode dizer que é a última Santa Ceia de Jesus Cristo. E um irmão comentou comigo que na Bíblia está escrito que ali Jesus Cristo disse que ali seria a última Santa Ceia. E não tem nenhuma Santa Ceia nos dias de hoje. Não existe Santa Ceia no dia de hoje. E eu, por misericórdia do Senhor, instruído pela palavra, fui e disse a ele: não, negativo, a palavra não disse que era a última Santa Ceia e não teria Santa Ceia. Diz a última Santa Ceia com a participação de Jesus, porque logo em seguida ele iria ser crucificado, logo em seguida ele iria subir na ascensão até o Pai Celestial, mas a Santa Ceia, a ceia do Senhor, permaneceria, porque bem depois veio o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, instruindo a como servir a ceia do Senhor. E quando veio o apóstolo Paulo, há milhares de anos atrás, Jesus Cristo já não estava mais sobre a terra. Então, a ceia do Senhor é válida sim no dia de hoje. E João capítulo 6 é enfático dizer que aquele que não participa do meu corpo e do meu sangue não tem parte comigo. Prossegue-se dizer que a qual Jesus Cristo estava naquela última ceia do Senhor, com a participação dele, e ele diz, não entrando muito em detalhe para tentarmos ganhar tempo, que antes de chegar naquela mesa, ele diz aos seus discípulos: 2 discípulos vão até cidade tal, e ali vocês vão procurar um lugar para poder participarmos do corpo e do sangue. E ele lhes pergunta: mas onde que nós vamos, Senhor? Vai até a rua tal, até a localidade tal, e ali irá passar um homem com um cântaro, carregando, ali estará. Vocês vão até ele e perguntam a ele onde está o aposento. E ali foi dito e feito, assim obedecer a voz de Jesus. Encontraram o homem carregando o cântaro e disse: o Senhor mandou perguntar onde está o aposento para participarmos da Santa Ceia do Senhor.
E assim, naquela Santa Ceia, na participação de Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, tentar falar o mais rápido possível. Espero que os irmãos entendam assim mesmo, mas para acelerarmos um pouco nas passagens, que é uma passagem bem grande, até vou pular algumas partes, que é a qual a palavra vai te dizer que a qual ali na participação já da Santa Ceia, daquela mesa, Jesus Cristo diz: um de vós há de me trair. E ali Judas Iscariotes perguntou: mestre, será que será eu? E ele disse: tu disseste isto, mas de fato seria Judas Iscariotes. E a palavra vai te dizer que ele direciona a palavra para discípulo Pedro, Simão Pedro, e diz: Simão Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Não, Senhor, não vou te negar, nem que seja para morrer. O que o Senhor sofreu, eu vou sofrer com o Senhor. Se o Senhor morrer, eu vou morrer também. E Jesus Cristo disse para ele: não, negativo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E a palavra é para te dizer que é a qual ali Jesus Cristo, naquela participação da Santa Ceia do Senhor, qual é a ideia que vem na mente dele? Como de costume, conforme o profeta Daniel tinha, 3 vezes orava por dia, 3 vezes por dia, o profeta Daniel tinha esse costume de orar. Que a qual Jesus Cristo sabia o que iria passar da crucificação, já sabia bem lá na frente, aqui atrás, no presente, já sabia no futuro como ele iria pagar naquela crucificação. E a palavra vai te dizer que ele chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para subir ao monte Getsemane. E ali a santa palavra vai te dizer que ele fica angustiado, de maneira tal que a qual o suor dele se torna em sangue. Conforme nós conhecemos bem essa passagem, bem essa palavra, que a qual de tão angustiado que ele estava, o seu sangue se tornou em sangue, o seu suor se tornou em sangue. Nessa parte já nos faz entender o Espírito Santo, que a qual Jesus Cristo, repetindo, já sabia o que ele iria passar lá na frente, na provação, a crucificação, o sofrimento. Mas antes de pagar um alto preço por mim e por você, o que ele faz? Ele sobe ao monte Getsemane para buscar um fortalecimento do Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo bem nos instruiu no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32 ou 33, se não vale a memória. Na parte B: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Este é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que é a qual há aflições, que é a qual há um pagar de preço, que é a qual há dificuldades, que é a qual há provações. Não é este evangelho, falso evangelho, que é a qual vivenciamos que as pessoas sofrem mais nas almas, ou perdão, mais do que as almas têm, do que aquilo que as almas são, focam mais nos utensílios, nos bens materiais que as almas têm, do que o próprio interior, do que a salvação daquela alma. E veio pregar um falso evangelho a dizer: vem para Jesus, meus irmãos, vai tudo melhorar. Vem para Jesus que vai ter só portas escancaradas para você. Volta para Jesus, vem para Jesus que você vai ter prosperidade sobre a tua vida. Mas repetindo, João 16, versículo 32 ou 33, repetindo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Este é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus Cristo já nos instruindo e vivenciando aquilo que Ele nos instruiu, assim passando pelas aflições, passando pelo sofrimento, foi buscar fortalecimento espiritual no monte Getsemane. Nessa parte nos faz entender o Espírito Santo, que é qual para vencermos as barreiras, para vencermos as provações, é necessário ter o costume da intimidade com o Senhor, que é qual é por intermédio da oração. Quer vencer as batalhas, meus irmãos? Põe o joelho no chão. Quer vencer as barreiras? Põe o joelho no chão. Quer vencer o teu adversário? Quer vencer o teu inimigo? Não é com bate-boca, não é com fofoca, não é com intriga com o teu irmão, não, mas é com o joelho no chão, com a boca no pó. A tua arma para lutar espiritualmente é a tua oração. Glória a Deus, aleluia. Quer vencer a batalha? Ore. Tenha esse costume de orar sempre, nunca desfalecer. Prossegue a dizer: Jesus Cristo desce do monte Getsemane por uma parte que ele se separa dos 3 discípulos, particularmente depois volta, mas nessa parte vemos relatar a santa palavra do Senhor. Desce, e ali Judas Iscariotes lá na frente tinha dado um sinal para os soldados,
que agora os soldados não conheciam Jesus Cristo de vista pessoalmente, conhecia Jesus Cristo apenas por ouvir, mas não sabia como que era a face de Jesus, não sabia como era Jesus. E a palavra pode dizer que Judas Iscariotes dá um sinal e diz para aqueles homens: ó, aquele que eu quero chegar, saudar e o beijar, este é Jesus. Assim vocês vão saber que este é Jesus. E assim foi que feito, conforme Judas Iscariotes tratou com aqueles soldados, e vieram aprender Jesus Cristo depois que ele desceu juntamente com os seus 3 discípulos do monte Getsemane. E a palavra é enfática dizer que ao descer, acontece que Judas Iscariotes tinha tratado com aqueles homens, com aqueles soldados, juntamente com o sacerdote Malco. E a palavra pode dizer sumo sacerdote Malco, que é a qual Judas Iscariotes deu o sinal, foi, saudou Jesus Cristo, beijou, e Cristo diz: com um beijo tu me traíste. Já estava traindo por 30 moedas de prata. E agora Cristo responde, diz a ele: por 30 moedas de prata tu me traíste. E a palavra para te dizer que é a qual, quando pegaram a mão de Jesus Cristo, pegaram a mão, não que pegaram a mão dele, quando foram prender Jesus Cristo, esse é o sentido, que pegaram a mão dele, pegaram Jesus Cristo, está dizendo, a palavra vai dizer que Pedro, o discípulo Pedro, desembanhou sua espada e cortou a orelha de Malco. Jesus Cristo ali disse: não faça tal coisa, Simão Pedro. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é para que as profecias venham se cumprir. E olha o que Jesus Cristo fez com o sumo sacerdote Malco, aquele que veio com um exército de soldados para o prender. Aqui aprendemos que a qual, conforme disse aos Efésios, apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 6, versículo 11, 12 em diante, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra toda a potestade e ordens malignas. Jesus Cristo, ao ver que o discípulo Pedro cortou a orelha de Malco, o sumo sacerdote, ele se abaixou, não cerrou. Simão Pedro abaixou, pegou a orelha de Malco e colocou no lugar. E como se não tivesse cortado a orelha de Malco. Olha o milagre de Jesus Cristo, olha o exemplo dele. Que a qual repetindo a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Em tudo há um propósito. Ah, Senhor, para de fazer oração contrária. Senhor, tira essa pessoa da minha vida. Senhor, tira esse vizinho que só vive me perturbando, só me perseguindo, Senhor. Quando eu passo, ele fica implicando comigo, fica me perseguindo, só fala mal de mim, fica fazendo deboche. Mas em tudo há um propósito, que é a qual a pregação não é somente em palavras, pronunciando o Evangelho, mas a pregação é vivenciada. É por intermédio do teu exemplo que você também prega a palavra do Senhor. Mas como assim? Que é a qual muitas das vezes você evangeliza a pessoa sem perceber. Sem você dar palavras àquela pessoa, você evangeliza por intermédio do teu bom exemplo. Que é a qual as pessoas olham para a irmã e dizem: rapaz, eu não sou crente não, mas aquela irmã lá tem observado ela é fiel ao Senhor, não falta nenhum culto. Eu não sou crente não, mas quando eu ser um cristão, uma cristã, eu não quero ser qualquer um, não quero ser qualquer uma, mas quero ser como aquela grande serva de Deus. Eu não quero ser qualquer pregador que prega heresia não, eu não quero ser pregador que só prega fábulas não, só prega micuinha não, mas eu quero ser o pregador igual o irmão fulano, igualzinho aquele irmãozinho. Eu quero ser cristão igual a ele, eu quero ser cristão igual a ela. Ou seja, você não vê, mas a pessoa se espelhando na tua vida, a pessoa se espelhando em você. É verdade. Prossegue-se dizer a palavra do Senhor. Levam Jesus Cristo, colocam no pátio. Simão Pedro lá do alto, olha lá para baixo a Jesus Cristo. Vou lá mais algumas partes, bem em cima da hora. A palavra pode dizer: Simão Pedro olha lá de cima aqui embaixo, e quando Jesus Cristo olha para ele lá em cima, Pedro, vem uma criada do sacerdote ou do sumo sacerdote. Você é seguidor daquele homem lá de baixo, né? Daquele lá, não no inimigo, irmãos. O Jesus Cristo estava lá no pátio. E ali ele disse: não, eu não sou, nem conheço ele. Pela segunda vez, a criada insiste: não, mas você parece com ele, tem um aspecto dele, de um seguidor dele. E ali, ele pela segunda vez nega, diz: não sou, eu nem conheço ele. E pela terceira vez passa um homem, se não falha a memória, depois daquela criada do sumo sacerdote,
E ali, prossegue se dizer a palavra do Senhor, é quando diz: mas você tem um semblante de Galileu, você tem um semblante de seguidor daquele homem lá. Não, já disse, eu juro que eu não sou. Pela terceira vez, Simão Pedro jura, negando a Jesus Cristo, jura que não era seguidor de Jesus Cristo. E quando teve a terceira vez de negação de Pedro, o galo cantou. Simão Pedro olhou de cima, Jesus Cristo olhou para ele lá de baixo, e saiu lágrimas dos olhos de Simão Pedro. Por quê? Porque Simão Pedro, na hora que o galo cantou pela terceira vez que ele negou Jesus, ele lembrou lá atrás do que Jesus Cristo tinha dito e avisado para ele. Adiantando, pulando algumas partes, vemos se dizer a santa palavra do Senhor. Colocam Jesus Cristo de joelhos, vendam os seus olhos. Olha o que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bem nessa parte. Vendaram os seus olhos, começaram a esbufetear, a socar o seu rosto e a zombar dele, dizendo: diz aí quem é que te socou. Estava com os olhos vendados. Diz aí, tu não diz que é o Messias, que é o Filho de Deus, que é isto, que é aquilo. Diz agora quem te socou. Olha o que Jesus Cristo está falando, olha a humilhação que ele passou. E Jesus Cristo, Isaías 53, se não fala a memória, versículo 7, se não fala a memória: como a ovelha muda ao matadouro, ele não abriu sua boca. Aleluia! E aí prossegue se dizer a santa palavra do Senhor: tragam ao sinédrio, os tribunais de antigamente. E ali começam a acusarem ele de uma coisa, de outra, mas nada fez sentido. E ali começaram a passar o trato para Pilatos. E levaram o trato para Pilatos e disse: ó, não temos nada contra ele, porque estamos tentando matar ele, passar pela crucificação. E rapidamente dizendo aceleradamente, ali a palavra pode dizer que, como de costume, Pilatos, tendo a responsabilidade de julgar Jesus Cristo, querendo ajudar, querendo defender, mas estava diante do povo. Lá antigamente, podemos se dizer o ditado que muitos dizem: a voz do povo é a voz de Deus. Mas negativo, a voz do povo nunca vai ser a voz de Deus. E ali, como de costume, eles deixam o povo escolher quem vai ser preso e quem vai ser solto. Estava diante ali daquele povo Jesus Cristo e Barrabás. Não dizer em detalhes o que Barrabás era um salteador. Os irmãos conhecem bem essa passagem, bem essa palavra. E ali diz: é quem soltareis? A Barrabás ou a Jesus? E o povo gritou: sumo sacerdote. Os sacerdotes estavam incitando ao povo a gritar: solte Barrabás, solte Barrabás. E aí este homem do outro lado, e a Jesus, o que vamos fazer com ele? Aí o povo lá embaixo, pela incitação dos sacerdotes, gritaram a Jesus Cristo: crucifica-o, crucifica-o. Um povo que é qual Jesus Cristo curou, nos fazendo entender o Espírito Santo do Senhor. Um povo que é qual Jesus Cristo trouxe a restauração. Um povo que é qual Jesus Cristo estava no meio daquele povo. As mães que Jesus Cristo ressuscitou os filhos delas. Os pais que é qual Jesus Cristo curou das enfermidades aos filhos daqueles pais. Um povo que é qual estava no meio, aqueles que é qual Jesus Cristo operou impossível, sobrenatural, abençoou, naqueles que é qual no meio, estavam no meio do povo. E aqueles povos estavam no meio ali, como demonstração de ingratidão. Jesus Cristo, crucificam, crucificam. Prossegue-se a dizer a palavra do Senhor: Jesus Cristo é crucificado. Olha o que Jesus Cristo passou. Estamos bem em cima da hora. Jesus Cristo abriram sua túnica, chicotearam seus lombos. Em seguida, enjoelhou ele, botaram ele de joelhos e colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Aleluia! E botaram ele para segurar um pedaço de cana enjoelhado. Enquanto ele segurava o pedaço de cana, eles arrumavam a coroa de espinhos. E quando terminaram de arrumar aquela coroa de espinhos, com grande violência, eles pegaram da mão de Jesus Cristo aquele pedaço de cana e começaram a bater na cabeça de Jesus Cristo. Olha o que Jesus Cristo pagou por mim. Olha o que Jesus Cristo pagou por você. Olha o que Jesus Cristo pagou e passou, sofreu por essa nação, sendo ainda pecadores.
conforme Romanos capítulo 5, versículo 8. Que é a qual ali podemos imaginar com nossos olhos espirituais. Falando assim parece que não é nada, irmão, mas tenta imaginar a dor que Jesus Cristo passou. Quando bateu com o piloto de cano na sua cabeça, estando com a coroa de espinhos. Podemos imaginar que a qual aqueles espinhos penetravam na mente, no vaso sanguíneo de Jesus Cristo. Olha o que Jesus Cristo pagou por você. Para já segue-se dizer, já pulando com outras partes, que a qual ali colocaram ele para carregar uma cruz pesada. Em seguida veio José de Arimateia para poder ajudá-lo, e ele carregou aquela cruz no Gólgota, por tradução, lugar de caveira, da caveira. Colocaram Jesus Cristo, deitaram ele sobre uma cruz, pregaram suas mãos, seus pés, levantaram a cruz, e a palavra vai te dizer que a qual levaram esponja com vinagre para ele beber, mas ele cuspiu. Olha o que Jesus Cristo pagou por mim e por você. Em seguida ele teve aquela, não entrar em muitos detalhes, aquela desavença de um ladrão com o outro que estava naquela cruz. O irmão conhece bem essa passagem, mas não frisar nessa parte, pular já essa parte. Um estava defendendo a Jesus e o outro julgando a Jesus. Em seguida olhou para os céus: Eli, Eli, lama sabachthani. Traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Prossegue-se dizer, não frisando nessa parte também, já pulando nessa parte, que ao fim, no finalzinho da sua morte, que ele entregou a sua própria vida por nós, ele disse: Tetelestai. Traduzido é, no hebreu, se não for a memória, Tetelestai, significado é: está consumado. Em outras palavras, missão cumprida, está concluído. E ele virou o seu rosto, sua cabeça, e foi levado o seu espírito aos céus. Morreu. Eles encravaram em Jesus Cristo até morto. Encravaram uma lança, atravessando do lado da barriga dele até nas costas. Em seguida, já pulando umas partes, Jesus Cristo ressuscitou, em poucas palavras se dizer. Ressuscitou pelo terceiro dia. Veio Maria e outra Maria, mãe de Tiago, e a mãe de Salomé, procurar para perfumarem o corpo de Jesus Cristo naquela sepultura. A palavra vai te dizer que quando chegaram ali, não estava mais Jesus Cristo naquele sepulcro. A pedra que estava por cima tampando o sepulcro estava revolvida, ou seja, já não estava no seu lugar, estava de lado. E viram um homem de branco, e ele disse: a quem procurais? Jesus, o Nazareno? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Já não frisando essa parte, pulando algumas partes, é importante dizer assim da palavra do Senhor, que lá na frente Maria Madalena, que agora estava na prostituição, foi a primeira que viu Jesus Cristo. Já deu as instruções: vai lá e diga aos meus discípulos que vão até Galileia para se encontrarem comigo. A palavra vai te dizer que quando elas foram avisar, Jesus Cristo já apareceu para outras pessoas lá na frente, a dizer a mesma coisa: vai e diga aos meus discípulos que se encontram comigo. Quando Maria Madalena, a outras duas Marias e outras Marias, versículos anteriores de Mateus 16, onde está tematizado o versículo 18, mas versículos anteriores, é importante dizer que nenhum dos 11 discípulos creram que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Por que 11 se eram 12? Lembra lá atrás, Judas Iscariotes, pulei algumas partes, que a qual traiu Jesus Cristo e ele mesmo se matou. Aí, como era 12, Judas Iscariotes se matou, pesou a consciência, se matou, ficou 11 discípulos. Só lá na frente, que por intermédio de oração, colocaram duas pessoas na eleição para verem quem, por intermédio do Espírito Santo, iria pegar o lugar de Judas Iscariotes. Mas até certo ponto estavam os 11 discípulos. Nenhum deles creram. Focamos nas pregações, nas palavras ao dizer: Tomé não creu que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Aí muitos dizem, que falam da Bíblia, dizem que Tomé disse: eu não creio que Jesus Cristo ressuscitou não. Só se eu ver ele tocar nas suas mãos, aí eu vou crer. Só creio vendo. Aí cremos nessa parte, precisamos nessa parte, né? Mas não foi só Tomé que teve incredulidade da ressurreição de Jesus não. No heresia não pode
estudar a palavra do Senhor, que foi todos os 11 estavam na situação de discípulo Tomé, não creram na ressurreição de Jesus Cristo, presenciaram muitos milagres de Jesus, participaram de muitas ressurreições que Jesus Cristo tinha ressuscitado os mortos, viu e ali avistou Jesus Cristo fazendo o impossível, fazendo o sobrenatural, e na hora que Jesus Cristo ressuscita, conforme estava nas profecias antigamente, nenhum dos 11 discípulos creram que Jesus Cristo tinha ressuscitado. É o Espírito Santo nos fazendo entender que é a qual muitos pregam a palavra do Senhor, mas muitos não vivem. Os 11 discípulos presenciaram os milagres de Jesus, mas não creram que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Muitos louvam sobre santidade, mas a própria pessoa não vive a santidade. Muitos pregam sobre a obediência, mas eu estou pregando sobre a obediência, mas não adianta nada se eu mesmo não obedecer, não praticar a obediência. É para mim pregar, mas primeiramente viver aquilo que eu estou pregando. Por essa aí, se dizer essa palavra do Senhor, já finalizando, bastante em cima da hora, a palavra vai te dizer que a qual Jesus Cristo, depois de 3 dias ressuscitado, ele veio, ficou mais 40 dias na terra, instruindo ao povo. Versículo 15 de Mateus 16, vem nos dizer, muitas instruções, entre estas, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda. O Evangelho a toda. Ou seja, sem fazer acepção de pessoa. Ele não falou ir por todo mundo e pregar o Evangelho a quem tem a pele clarinha, mas quem tem a pele escura, não pregar não. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho apenas quem tem condição financeira boa, mas quem não tem condição, e deixa-se de lá não. Já disse a toda, ou seja, sem fazer acepção de pessoa, independentemente da cor, independentemente da raça, independentemente da condição financeira, independentemente se é chegado a você, se não é, prega o Evangelho, independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer pessoa, independentemente de qualquer condições, independentemente do lugar, do local, pregue o Evangelho do Senhor, sem fazer acepção de pessoa. E deu essa instrução do versículo 18: pegarão as serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, já entrando nesse versículo do tema e finalizando, e se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, imporão as mãos sobre os doentes e estes serão curados. Podemos analisar que a qual não podemos abusar da nossa fé, que a Bíblia fala que se beber uma coisa mortífera, eu não vou ter dano nenhum, então eu vou tomar um veneno aqui para mostrar que eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho Deus na minha vida, e que Deus está comigo. Se eu beber alguma coisa envenenada, eu não vou morrer, então eu vou beber para provar para todo mundo que Deus está na minha vida, que eu sou servo de Deus. Eu vou me jogar lá da laje e vou cair lá embaixo e não vou morrer porque Deus está comigo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo lá, tá tendo um tiroteio para lá e para cá, eu vou passar no meio, estou nem aí, Deus está comigo. Lembra? Quando o diabo estava tentando a Jesus Cristo, em Evangelho de Mateus capítulo 4, que agora ele disse na segunda vez, não frisaram no capítulo todo, nem nas 3 vezes, que agora na primeira manda que essas pedras transformem em pães, na segunda lança-te daqui de cima a baixo, porque está escrito isso e isso, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde nos teus caminhos e te livra, e ao terceiro, ali mostra todas as fazendas, bens materiais, diz, está vendo Jesus, tudo isso te darei, se tu me prostrares e me adorares. Mas precisamos somente na segunda parte, que agora ele diz, se lança-te daqui de cima a baixo. Aí Jesus respondeu, mas está escrito também, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Pegaram as serpentes. Aí tem um se. E se beberes alguma coisa mortífera? Não está dizendo, pegarão a serpente quando beberes alguma coisa mortífera, não fará dano. Não. Se fosse quando, poderíamos abusar, vou tomar um veneno, vou morrer. Amém. Mas não está dizendo quando, está dizendo se. Um se significa por acidente. Ou seja, se caso por algum engano tomares algum veneno,
orando aquele alimento, aquela bebida, Deus vai te guardar, Deus vai te livrar. Se por algum acontecimento, por algum imprevisto, vir algum tiroteio e você não sabe o que está acontecendo, Deus tem o poder para te livrar, para te guardar. Sim, mas é um sim, não é para se acusar e com o peito aberto dizer Deus está comigo. Não, não. Aí está tentando a Deus. É um sim. Ou seja, se assim acontecer por um acidente. 1 João, Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Se pecarmos, temos um advogado justo e fiel para nos perdoar o pecado. Mas já vem outro se. Não é para dizer, e quando pecares, temos um advogado justo e fiel. Já terminamos. Se, ou seja, repetindo, um acidente, um acaso, se acontecer. Não está dizendo, e quando pecares, temos um advogado justo e fiel. Aí vivemos no meio da nova geração que a pessoa já faz o pecado planejado. O quê? A Bíblia está escrito que eu tenho um advogado fiel para me perdoar os pecados, para me defender, então eu vou pecar, Jesus vai me perdoar mesmo. Eu vou pecar, vou me prostituir, vou fazer isso, depois eu me conserto. Mas não está falando quando acontecer isso se torna um pecado planejado. Deus não vai me perdoar mesmo? Não. É um se, outro acidente. Se caso por algum acidente pecares, somos carnes, somos humanos, somos falhos, ninguém é perfeito, tudo que foi fiel. Do começo ao meio até o fim, foi só Jesus. Nós estamos lutando, estamos nos esforçando, estamos lutando contra o pecado. Mas se por um acidente, temos um advogado justo e fiel para perdoar os nossos pecados. O Senhor é conosco. Levanta as mãos, irmãos, já terminando com a profecia, por gentileza, quem puder levantar suas mãos. Que é qual Jesus Cristo deu essa instrução, deu essa autoridade, deu-te poder ao dizer esse versículo 18 desse tema da campanha de Marcos, capítulo 16, versículo 18: pegarão as serpentes, se beberes alguma coisa mortífera, não fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. E por intermédio do Espírito Consolador, que o Senhor Jesus Cristo assim rogou ao Pai, para que viesse enviar a mim e a você, para morar no teu interior, pois somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Por intermédio desse Espírito, o Senhor Jesus Cristo te concede autoridade para impor as mãos dos enfermos e os enfermos serem curados. Por intermédio desse mesmo Espírito Consolador, desse Espírito Santo, ele te concede autoridade de estender as tuas mãos no endemoniado, e por intermédio da tua fé, por intermédio da tua força, por intermédio da tua oração, toda a legião vai ser repreendida pelo sangue de Jesus. Por intermédio desse Espírito Consolador, que é a qual nós somos o templo dele, o Senhor nos concede tal autoridade para nós orarmos e ver portas abertas, para nós orarmos e ver o Senhor agir na nossa vida, para você orar e a tua família ser liberta, para você orar e ver as portas serem abertas, para você orar e o impossível, o sobrenatural e a surpresa do Senhor acontecer na tua e na nossa vida. Feche a tua mão recebendo uma vitória. Não abaixe a cabeça para o inimigo, não. Mostre que a qual você é pequeno, diante do teu inimigo você é fraco, mas aquele Deus que você serve, ele não é forte. Ou melhor, ele é forte, mas mais ainda do que forte que ele é poderoso. Não há o que possa impedir, não há nada que possa deter quando Deus quer agir. Isaías 53, versículo 10, se não para a memória, que a qual operando Deus, quem impedirá? Assim agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus, peço perdão por